No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua segunda-feira, dia 12 de maio de 2025. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, ainda continuamos, viu? Até o dia 15 desse mês, até o meio dessa semana, a gente continua com aquele pacote do seminário, do curso de capacitação de obreiros, do nosso livro, da apostila também sobre as 7 expressões de Jesus na cruz, todo esse pacote por R$ 49,90 para ajudar na manutenção do nosso trabalho nas redes sociais, com o programa de rádio Nossa Voz. Nós precisamos estar focados e eu conto com o seu apoio, tá certo? Com a sua participação, com as suas orações. E vamos nos ajudando mutuamente, né, para que a gente continue sendo uma das vozes, né, a pregar essa palavra da verdade. E eu queria comentar com você hoje algo muito importante, tanto para os nossos ouvintes da Rádio Betel FM, do programa Nossa Voz, e também para os ouvintes do Minuto da Unicidade, principalmente você que está chegando agora. Eu queria falar para você da definição de duas palavras, chamar sua reflexão para duas palavras do nosso português, que são as palavras sobre e sob. Eu participei de um programa de rádio nesta semana lá na Paraíba, programa do pastor David Benner, da Igreja Apostólica da Fé em Cristo Jesus, lá da Paraíba, lá de João Pessoa. A gente manda um abraço aqui para ele, que sempre ouve aqui o nosso programa, um amigo unicista guerreiro naquela região lá da Paraíba. E eu falava no programa do irmão sobre essas duas palavras, sob e sobre. A palavra sobre, o significado, talvez você que não saiba, ela quer dizer que é sobre, está por cima, é por acima, uma parte mais elevada. E enquanto a palavra sob, ela significa por baixo, embaixo. Então, sobre é por cima, sob é por baixo. Tanto é, por exemplo, quando você vai inaugurar uma loja, passa por uma reforma e nova administração, as pessoas colocam lá, sob nova direção. Ou seja, ela está debaixo de uma nova administração. Tá certo? Por exemplo, você vai procurar um endereço, tá lá, endereço tal, na galeria tal, sobre loja. Ou seja, é a loja de cima, é o piso de cima. Por que, Tony, você está falando isso? Que isso tem a ver com a unicidade de Deus. O que isso quer dizer? Tudo bem, eu já entendo esse assunto, ou estou entendendo agora, compreendendo melhor você falando. Então, sempre que você lê um texto, você procura saber, né? Se refere, se é sobre que está lá ou se é sob. E isso faz muita diferença. Por quê? Fazendo essa reflexão, com base nessas informações, nós vamos entender mais a fundo ainda o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Filipos, né, aos filipenses. Ele diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, está por cima, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e embaixo da terra. Filipenses 9:10, capítulo 2, versos 9 e 10. Então veja, esse sobre, o nome de Jesus é sobre todo nome. Alguns, uma vez num debate, falou para mim assim: Tony, é porque é sobre, porque na terra não tem nenhum nome aqui maior do que o dele. Então, para nós aqui embaixo, o governo, o principado, tá tudo, o nome dele é o maior para nós, para a criação, para os seres humanos. Não! O nome dele é sobre todo nome, até dos nomes que tem lá em cima no céu. O texto diz que ele é sobre, está por cima de todos os nomes. O nome de Jesus, meus prezados irmãos, nunca deve estar embaixo de nome algum. O nome dele, biblicamente falando, com muita profundidade, é o nome sobre todo nome. Por isso ele mesmo, quando envia, ele fala: olha, em meu nome vocês vão curar enfermos,
vão expulsar demônios, falarão em novas línguas, se pegarem alguma coisa, se beberem alguma coisa mortífera, vocês não... Em meu nome muitas coisas vão acontecer, porque o nome dele tem toda a autoridade, que agora os teólogos deram para falar para mim, não, é porque é sob a ordem, para invalidar ou para sustentar um batismo que não tem nenhum respaldo teológico, bíblico. Eles vêm com essa conversa fiada. Não, quando você vê lá que batizou em nome de Jesus, é porque sob a ordem. Então eu posso expulsar um demônio também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jeová e qualquer nome. Eu posso orar pelo enfermo para ele ficar curado. Ah, não, Tony, mas nós temos que orar em nome de Jesus porque ele mandou orar e expulsar em nome dele e curar em nome dele. Ah, e batizar, ele não fala para batizar, os discípulos batizarem em nome dele. Então, na hora do batismo, que você vê escrito lá que eles batizaram em nome de Jesus, Atos 2, 37, 38, ali não, ali é sobre ordem, ali não vale, ali não pode. Ah, porque tem Mateus 28, 19. Pois bem, tudo isso que eu disse aqui, que o nome dele, a Bíblia diz, está sobre todo nome, é justamente para você refletir comigo agora. A parte importante vem agora. A parte importante vem agora. Agora que vem a parte importante. Vamos considerar que não existe nenhuma prova, a prova é o contrário, mas vamos considerar que os cristãos primitivos, a igreja primitiva, a igreja de Atos, batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como sustentam, né, os defensores da doutrina da Trindade e os católicos, principalmente os católicos, né, que a igreja batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digamos que esteja ali, não tem nenhuma observação a ser feita. Foi falado e sim tem que ser. Por que que o nome do Filho vai embaixo do nome do Pai? Vai sob. Se a Bíblia diz que ele tem que ser sobre. Primeiro, o Pai não é nome próprio. Filho não é nome próprio. E Jesus teria falado, dito, pelo menos está escrito em Mateus 28, 19, que ele fala para batizar em nome. Em nome. No nome. Você está entendendo? Como que a religião pegou uma ordenância bíblica, uma ordem bíblica que o nome dele deve ser sobre e colocou sob. Mudaram, e aí eu falava na participação nossa lá no programa do pastor, eu dizia, mudaram, adulteraram o versículo bíblico, mas não adulteraram no sentido, vamos dizer, literal, no sentido, né, da escrita, mas adulteraram no sentido do espírito, no sentido espiritual do versículo, porque colocaram o nome do Filho e embaixo. Primeiro vem o nome do Pai. Olha a ordem, nome do Pai por cima, o Filho por debaixo. E não, a Bíblia diz que o nome dele tem que ser sobre, nunca vai sobre. Poderia ter falado, vai lá e batiza em nome do Filho, do Pai, que é o nome dele, iria por cima. Daria no mesmo, né? Ou não? Pois é. Conhecendo isso, e aí falava comigo também essa semana passada, o pastor Francisco, lá da cidade de Planalto, na Bahia, e ele reforçava comigo esse entendimento, que quando você vai contextualizar o batismo, eu também já disse isso em outros debates, né? Nos debates, quando você vai para momento da grande comissão, o que é a grande comissão? É quando ele vai para o monte, determina, dá as ordens. Então, quando você vai contextualizar esta passagem de Mateus 28, 19, isso é a Bíblia que eu estou falando aqui, não é da minha cabeça, não. Quando você vai, cadê o contexto? Cadê outro narrador, outro escritor que fala do mesmo episódio? Lucas. E o que Lucas diz? Jesus reúne eles, mesma cena, reúne lá os 11 no Monte das Oliveiras. Leia lá Lucas 24 e olha o que Jesus diz a partir do verso 44. Assim está escrito, assim convinha que fosse, né, que o Cristo fosse crucificado e tal, e que ao terceiro dia ressuscitasse. Isso é Jesus falando para eles lá em cima. E que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Por isso Pedro vai dizer, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Vê se não está em acordo com o que o próprio Lucas fala do mesmo episódio lá da grande comissão do Monte das Oliveiras. Aí você vê que essa teria sido uma oportunidade ímpar do escritor Lucas contextualizar Mateus.
Não, lá assim está escrito e eu ordeno vocês que vá pelo mundo e batizem em nome do Pai. Não podemos fazer uma doutrina com um versículo isolado, a própria teologia diz isso. Não se pode, é regra básica da teologia, regra básica que os teólogos estabeleceram. Não se faz doutrina com um versículo só. E Mateus 28:19, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um ensinamento sobre batismo e ninguém mais falou sobre isso. E quando você vai debater esse assunto, os teólogos falam, não, mas tem o Didaquê. O livro, né, atribuído aos apóstolos, esse documento, foi um documento que os apóstolos, supostamente os apóstolos, teriam estabelecido na igreja primitiva. Só que esse Didaquê, por exemplo, manda você fazer 3 vezes por dia a oração do Pai Nosso. Você faz? Você é evangélico? Está lá no Didaquê, que tem que rezar, né? Nem orar, é fazer a reza. Esse é livro católico, gente, que faz alusão também ao batismo das crianças também. Vocês acham isso certo? Vocês acham isso correto? Senão você tem que batizar as crianças também. Você tem que rezar 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite, a oração do Pai Nosso, a reza do Pai Nosso. Que quem repete essa oração do Pai Nosso aí não sabe a profundidade e o significado dela. Então, para a gente encerrar o Minuto da Unicidade dessa semana, o primeiro Minuto da Unicidade dessa semana, o batismo das águas, ele é em nome de Jesus. A igreja batizou em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo é Jesus Cristo. Ponto. Ele se apresenta para Filipe como Pai. Estou há tanto tempo convosco e não me conhece, Filipe? Ele fala, não vos deixarei órfão, vou e volto para vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, vou voltar. No dia de Pentecostes ele volta. Cristo em vós é a esperança da glória. O que mais você está esperando para você ser batizado em nome de Jesus e obedecer à ordem bíblica estabelecida pela igreja primitiva? E por que as igrejas de hoje fazem diferente do que a igreja primitiva fizeram? Então hoje nós estamos melhores do que a igreja primitiva, né? Hoje nós somos mais santos, hoje nós obedecemos mais a palavra, já que Pedro e todo mundo não obedeceu, então nós é que tiramos onda com eles. Será que nós temos essa arrogância, essa prepotência de achar que somos melhores do que eles? Ou nós estamos a quilômetros de distância deles, muito distante do que eles fizeram? Fica uma reflexão. Esse é o programa que não interessa para ninguém que ele fique no ar. O Minuto da Unicidade não interessa para o sistema religioso. São inimigos do Minuto da Unicidade. Inimigos da mensagem verdadeira de Cristo. Quando eu peço o seu apoio é porque o que essa mensagem tem de inimigo ao longo da história, que mandaram matar, mata-se até a reputação da pessoa. O inferno se levanta contra aqueles que pregam essa mensagem. Até os de dentro da própria fé se levantam, muitas das vezes não entendem o mistério daqueles que pregam essa mensagem. Por isso, quando faço esse apelo, olha, eu preciso de você para continuar no ar. E eu não estou falando de brincadeira. Eu não estou querendo me aproveitar da sua boa vontade, tirar proveito da sua boa vontade. E sim, porque é necessário você ser um apoiador desse trabalho. Você entende? Será que você consegue entender? Quando o Tony fala, eu preciso que você ajude a segurar nas nossas mãos e apoiar, não é porque eu estou dizendo, porque eu sou aqui né? Se eu quisesse tirar proveito da fé, gente, tem tanta coisa que eu poderia fazer, e não estou falando como nenhum tipo de arrogância aqui, mais uma vez, com narcisismo, né? O cara tá botando ele ali em primeira pessoa, que ele quer ser o melhor do que todos, querem... Não precisamos disso. Não precisamos disso. O reino não precisa disso. O reino precisa de pessoas empenhadas em anunciar a verdade, combater o erro, o engano, a mentira. E é por isso que nós estamos aqui. Por isso eu conto com o seu apoio. Então estamos com o nosso seminário essa semana. Eu vou deixar o pacote de cursos essa semana, só mais essa semana, para que você venha apoiar, né? Não quero, eu já tenho, já fiz, já comprei, não preciso mais disso, você só tem isso. Calma, a gente poderia ter mais livros, né? Mas veja como que é para desenvolver o trabalho que dá. Então, semeie, envie uma contribuição para nós, já que você não precisa, ou adquira e envie para alguém, mas não deixe de apoiar esse trabalho.
Um forte abraço para você, quem está na rádio. Deus abençoe. Vamos a uma música bonita, um louvor, e nós voltamos em seguida. Graça e paz. Minuto da Unicidade.